Você tem conseguido aprender com os seus erros? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos entrar na primeira leitura, falar um pouquinho do acontecimento que está ali justamente no Êxodo. O povo começa a percorrer um caminho que não era aquele caminho desejado por Deus. A consequência disso é que as suas más escolhas vão acarretar em problemas e problemas graves. Então o Senhor manda ali a eles serpentes. As serpentes começam justamente a picar e a matar boa parte da população. Então começa um movimento aonde precisa voltar-se para Deus. Vamos pegar a leitura para que isso possa ficar bem claro, né? Está em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se. Eu falei esses dias sobre a questão da paciência. E pôs a falar contra Deus e contra Moisés. Como eu tinha falado na outra homilia, se ainda não viu, vai assistir. O que acontece? Fé e paciência estão intimamente ligados. Ou seja, eles começaram a ver uma falta de ação de Deus, ou seja, tem tanta coisa acontecendo aqui que a gente não gosta, então essa coisa de Deus e justamente de Moisés é coisa que não existe. Isso aqui, imagina, com todos os sinais que eram dados a eles, eles colocaram então a questionar-se justamente contra as ações de Deus e as ações de Moisés. Então eles começaram a se impacientar, ou seja, você não está, como fala, moldado, ou seja, vocês não estão de acordo com o que eu acho que é certo. Então vem toda essa impaciência, né? Então o que acontece, né? Então começaram a falar, a impacientar-se e diziam: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo deste alimento miserável. Ou seja, o pão que caía do céu era esse alimento miserável, da qual eles já estavam com nojo, ok? Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti, né? Roga ao Senhor que afaste de nós a serpente, né? Até este texto às vezes é usado, né? Quando você vai está fazendo catequese, olha, o que você vai chegar lá para falar com o padre? Fala com o padre que você pecou contra Deus, né? Contra os homens, né? Contra as pessoas, contra os seus irmãos, né? Então, essa dinâmica, né, justamente de acusação aparece aqui. Olha, nós estamos reconhecendo que nós erramos, que nós falhamos. O que faz então Moisés? Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora, coloca como sinal sobre uma haste, e aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou como sinal sobre uma haste, e quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Muito forte isso, ou seja, aquilo que era a causa justamente do pecado, aquilo da qual era o erro cometido, eles olhavam para justamente a causa de morte ali que estava acontecendo e eram curados. É como se dissesse o seguinte: bate no teu peito, reconhece justamente que você falhou, olha para os erros e aprende com os erros. Aprende com isso, faz com que você entenda justamente o quanto você se afastou daquilo que era o projeto de Deus e o quanto você precisa melhorar. E aí é lógico, aqui há vamos dizer assim, há algo que acontece aqui que se torna justamente algo concreto e muito mais profundo justamente na cruz, aonde o Senhor
é erguido numa haste, justamente na cruz, e ao nós contemplarmos o Senhor que está na cruz, somos então curados das serpentes do pecado que nos morde. Por quê? Porque justamente Ele está levando os nossos pecados sobre Ele. A consequência é que nós olhamos para Cristo, acreditando nele, voltando a nossa fé para Ele, nós então somos curados, não pelas nossas forças, não porque fizemos algo, mas sim porque Ele está fazendo, porque Ele assumiu. Então Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, por Ele nós fomos curados. As feridas dele nos curou das nossas feridas. Então é como se Ele se colocasse justamente como essa serpente, ou seja, a serpente, símbolo do pecado que aparece, Ele que se coloca justamente como aquele que é malfeitor, como aquele que cometeu o erro, aquele que falhou, aquele que justamente fez o mal. O Senhor foi condenado nesses termos, embora não seja o Cordeiro sem mancha, mas fez isso por amor a nós. Olhando tudo isso, nós precisamos olhar muitas vezes por aquilo que nós estamos fazendo e aprender. Então, olha para muitas vezes que você está se impacientando e aprende o que Deus está justamente conduzindo a esperar o tempo das pessoas, a não querer moldar as pessoas, mas deixar que cada um possa assumir com as suas próprias características a missão, no seu tempo. Então, isso é um ato. Se você percebe que você tem caído justamente ali numa dimensão da sexualidade, perceba a tua queda. Tenha coragem de dizer, olha, eu sou frágil aqui. Foge, porque você percebe o seu erro de se deixar envolver. Então, aprendendo com aquilo, você sabe que não pode ter justamente talvez aquele filme perto de você, aquela pessoa talvez não pode estar tão próxima, ou ficar sozinha com ela, porque senão você cai. Então, você vai percebendo, olhando para tudo, mas se você não percebe no sentido de olhar e de justamente entender os caminhos, aquilo vai continuar te mordendo até te matar. E aqui não é uma morte física, é uma morte eterna. Porque se nós não deixarmos que o Senhor possa justamente nos curar, nós vamos ser justamente mortos pelo pecado. O salário do pecado é a morte, vai dizer São Paulo. Então preste atenção no que está acontecendo. Se você muitas vezes usa de palavras para manipular as pessoas, para justamente tirar proveito, se engrandecer, perceba a palavra, perceba isso em você. Quando você vai percebendo todas essas coisas, começa aí um caminho de transformação. Um caminho aonde podemos então contemplar o que Deus tem feito por nós. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.